Então, tema 1, vamos estudar a África, aspectos naturais. E vamos lá, na África existem mais de 50 países, não é só um único país. É o terceiro maior continente do mundo, em extensão, terceiro maior do mundo. Perde aí, o primeiro é a Ásia, né? A Ásia é o maior continente do mundo. Aí depois é a América, onde a gente está situado, né? Onde a gente mora, nós somos americanos. E o terceiro maior continente é a África. Aí a gente vai estudar um pouquinho sobre regionalização da África também, né? Formas de dividir a África. Agora a gente vai estudar só aspectos físicos. Tipo assim, vamos ver um pouquinho sobre relevo, um pouquinho sobre os climas, vegetação e tudo mais. Aí depois a gente abrange essas questões de divisões da África, certo? Tem uma divisão que é muito famosa, que divide a África em África do Norte, né? E também a África subsaariana, que é a África que fica abaixo, ao sul do Saara. Isso é muito conhecido esse termo, África subsaariana. Acho que vocês já ouviram em algum canto aí falar sobre África subsaariana, que é a verdadeira África, a África mais pobre, dos povos de pele negra, enfim. Outra coisa que eu tava querendo dizer, a gente precisa desmistificar essa questão de que a África é um país, que não é um país, é um continente, e outra coisa é de que na África só existe pobreza. Só existe pobreza, pessoas subnutridas, pessoas que passam fome, só existe secas, só existe deserto, só é o deserto do Saara. A África é só o deserto do Saara, que o povo fala. Ou então, na África não tem nenhum país que tenha uma economia emergente, que está, né, em desenvolvimento. Na África não tem riquezas naturais, na África eles são muito pobres em recursos naturais. A gente precisa desmistificar isso, porque a África é um continente extremamente rico, principalmente em recursos naturais, certo? É um continente muito rico. E a gente vai ver que depende da porção aqui. Por exemplo, quando a gente fala da África do Norte, nessa porção aqui ao norte da África, onde pega um pouquinho Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, esses países aqui ao norte mesmo da África. Essa região aqui é uma região muito rica em petróleo, em gás natural, muito semelhante aqui ao Oriente Médio, certo? Da Arábia Saudita, do Catar, do Iêmen. Muito parecido aqui com a questão do petróleo, sabe? Bem parecido. Já com a África subsaariana, a gente vai encontrar também muitas riquezas. Tanto quanto alguns países, né, têm uma grande produção de petróleo, mas tem outros também que são líderes em outros tipos de produções, como diamante, ferro, zinco, ouro, cobre e vários outros minerais, certo? A África é muito rica. A gente precisa desmistificar essa ideia que a gente tem da África aí, esse meio que um preconceito que a gente, eu vou estudar a África, eu vou já falar assim, vixe, eu vou estudar a África, não tem nada para estudar na África. Tem sim, tem muita coisa, né? E não tem só pessoas pobres, não tem só pessoas que passam fome, não tem só problemas relacionados à saúde. É óbvio que tem tudo isso, a gente vai falar. Vai ter uma hora aí que a gente vai falar bastante desses problemas que existem lá. Tanto problemas sociais quanto alguns problemas ambientais, que tem no mundo todo. Mas que é óbvio que a gente não pode deixar de esquecer que também tem lados positivos, tem coisas positivas para se falar, e a gente precisa falar dessas coisas positivas também. Mas outra coisa que eu não posso também passar batido, né? Dizer assim, quer dizer que todos os países africanos têm boas condições de vida, as pessoas têm condições de vida, não tem conflitos na África e tal, muitas doenças não surgem na África. Sim, isso existe, realmente existe, né? Não é só falatório aí não, das pessoas. Isso existe. Assim como grande parte dos países africanos são países pobres, certo? São economias em desenvolvimento, e daquelas economias em desenvolvimento, que tem dois grupos de países, os emergentes e os menos desenvolvidos, grande parte dos países da África são menos desenvolvidos, são subdesenvolvidos, certo? Os menores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, estão na África. Sim, então. Mas o que eu quero desmistificar para vocês é essa ideia, mudar essa noção que a gente tem de que na África só existe pobreza. E não, isso não é verdade. Certo? Então, já começamos com esse boom aí. A África não é um país, né? É um conjunto de países, é um continente, né? Um conjunto de terras emersas aí. E que existem muitas riquezas, que a gente vai falar dessas riquezas também, não só das coisas ruins. Vamos lá, localização da África. A África é um continente que se limita, né, ao norte com o mar Mediterrâneo, aqui bem bonitinho, tá vendo? O mar Mediterrâneo, ele separa a África da Europa, né? E aqui também da Ásia. Ele se limita nessa parte norte aí com o mar Mediterrâneo, aí aqui a nordeste, né, com o mar Vermelho que fica aqui entre a África e a Ásia, né, aqui fica a Arábia Saudita, aqui começa o Oriente Médio, que é Ásia já, né,
Pois bem, aqui Nordeste se limita com o Mar Vermelho. Aqui tem um canal bem famoso no mundo, que a galera chama de Canal de Suez. Espera aí, mulher, já que você fez aqui. Eita, volta. Aqui, ó, entre o Egito, né, e aqui o início da Ásia, a gente vai encontrar aqui o Canal de Suez, que é um canalzinho construído, né, para interligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, bem famoso no mundo todo, uma das rotas aí mais importantes de petróleo do mundo, certo? Carrega aqui do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Pois bem, se limita com o Mar Vermelho aqui a Nordeste. Ana Beatriz, como é que você sabe, mulher, esses pontos aí colaterais, subcolaterais da Rosa dos Ventos? Muito fácil, né? Você olha para o mapa, vai lá na orientação, que deve ter algum cantar aqui, bem bonitinho, tá no canto inferior, olha. O norte está acima do mapa. Tudo que tiver acima está no norte, é o N. Aí, olha, entre o norte e o leste sempre é à direita do mapa. Ó, direita, mão direita. A mão direita vai nascer. Pronto. Mão direita vai ser essa parte direita, aqui o leste, né, no caso, vai ser essa parte direita. Aí, o que tiver entre o norte e o leste é o nordeste, certo? O que está entre o norte de um local e o leste é o nordeste. Mesmo no meio do norte e do leste vai ter o nordeste. Então, aqui no nordeste, pode olhar entre o norte e o leste, tem o nordeste. Vai estar aqui o limite da África com o Mar Vermelho. Aí, que mais? Aí, aqui nessa parte leste, né, faz contato também com o Oceano Índico. E aqui nessa parte oeste, à esquerdinha do mapa, faz contato com o Oceano Atlântico. Esses países aqui dessa costa oeste, ocidental. Ok? Oeste, ocidental. E aqui na direita, oriental. Oriente, leste, onde o sol nasce. Direita do mapa, direita, oriente. Pois bem, então se limita com essas águas aí. O que mais? Grande parte do território da África vai estar localizado entre os dois trópicos que a gente tem aí no world, no mundo, né? Que é o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul. Ana Beatriz, a África, o continente africano, ele é cortado pela linha do Equador? É sim, olha aqui. Assim como o Brasil também é cortado pela linha do Equador, né? Tem uma partezinha do Brasil que está ali, acima do Equador, está no hemisfério norte. Cerca de 7 a 8% do Brasil só está dentro do hemisfério norte. Mas, enfim, a África é cortada por essas três linhas aqui paralelas que são extremamente importantes. O Equador é o principal paralelo da Terra porque ele divide a Terra em dois hemisférios, né? Ele divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte, o que tiver acima do Equador está no norte. E o que tiver abaixo do Equador está no sul. Então, a África é um continente praticamente quase no meio, né? Quase no meio. Aí é cortada pelo Equador, ó. Então, tem uma parte da África que vai estar no hemisfério norte, vai ser regido aí pelas estações do hemisfério norte. Ei, bonita. Mulher, você não tem jeito, não. Tem bora pra você mais, não. E isso é pipoca, que eu tô falando com pipoca aí. E o que tá abaixo do Equador tá aqui no hemisfério sul, né? Vai ser, ou seja, grande parte do Brasil tá aqui, nessa região, dentro dessa faixa aqui também, essa parte sul da África tá localizada. Ok? E é cortado também pelo Trópico de Câncer, que é outro paralelo, né? Uma linha de 360 graus, na horizontal e tal, bonita. Ó, cortada pelo Trópico de Câncer. E a gente sabe que aqui embaixo também é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Repare que, ó, do Trópico de Câncer, ó, Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, praticamente é a África quase toda, ó. Tá vendo? A África quase toda está entre os dois trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Olha lá aí, quem tiver com o livro, mas acho que vocês estão vendo, tá com a bexiga, né? Tá vendo aí? Dê um zoom aí que vocês vão ver. Ó, grande parte da África está dentro do Trópico de Câncer, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Essa zona aqui a gente chama de zona tropical do globo, né? Que é a zona mais o quê? Mais fria? Oi. 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 Pipoca tá balançando o rabo achando que eu tô falando com ela. Ai, meu Deus. Temperada. É a zona mais o quê? Temperada. Eita, bexiga! Eu não sei se eu já falei com isso esse ano pra vocês. Bom, eu não fui professora do sexto ano. Vou tirar a culpa aí de mim. Eita, bexiga, vou tirar a culpa não. Porque, de qualquer forma, não sei se eu já falei isso esse ano. E vocês podem ter esquecido também, isso é normal acontecer. Não tem nada a ver com a professora. Ei, vamos lá. Olha, vou mostrar de novo. Vou mostrar isso aqui. Eu já mostrei isso para vocês? Zonas térmicas da Terra. Zonas térmicas da Terra. Já mostrei isso?
Acho que já. Eita, bexiga! Ou não, eu não sei Então, não. o problema sou eu, hein? Ei, olha, essa risadinha foi de nervoso, viu? Olha aqui. Zona tropical, zona temperada, zona polar, zona polar. O que é isso aqui, Ana Beatriz? A gente sabe que a Terra tem um formato parecido com esfera, não é? Nossa Terra, nosso planetinha. Não, pelo amor de Deus. Viu? A Terra tem um formato esférico. Então, assim, que a gente chama de geóide. O formato da Terra é chamado de geóide, porque ela é achatada nos polos e ligeiramente esférica na sua lateral. Então, ela tem um formato parecido com a esfera. Né? Por isso que tá bonitinho desse jeito aqui, tá vendo? Mas não é assim, não. A Terra não é assim, mas ela é bonita, ela é parecida com isso. Ela é parecida. Pois bem, por causa do formato da Terra, o nosso planetinha, ele não é aquecido de forma igual. Tipo assim, os raios solares, eles não incidem, não chega, não bate em todos os locais da mesma forma. Por causa do formato da Terra. A Terra tem esse formato um pouco esférico, né? Então, repare que quanto mais você vai para os polos, mais inclinada é a Terra. Olhe, não tem um formato esférico? Quanto mais você for para os polos, mais inclinada vai ser. Então, os raios solares, eles vão chegar de forma inclinada. É como se... não, mulher. Chega de forma inclinada. Então, tipo, quanto mais inclinado for a superfície, mais frio vai ser. Porque não é que os raios solares não cheguem, mas eles chegam de forma mais inclinada. É como se o sol nascesse no horizonte e é isso mesmo. Ele nasce no horizonte e se põe no horizonte. E se você estiver no extremo mesmo dos polos, vai ter 6 meses de verão e 6 meses de inverno. Então, vai ter 6 meses que a galera vai ver só noite, vai ser só noite. E vai ter 6 meses que é só verão. Tipo assim, ele só vê o sol o dia todinho. Não escurece. Porque o sol, ele tanto nasce quanto se põe na linha do horizonte. Fica na linha do horizonte o tempo todo. Eita, acho que deu uma travada agora. O sol, ele, nos períodos que é verão, né? No extremo dos polos, o que vai acontecer? O sol, ele nasce e se põe na linha do horizonte. Então, ele fica sempre na linha do horizonte. Isso é chamado de sol da meia-noite. E nos 6 meses de inverno vai ser a noite polar, que a galera só vê noite. 6 meses só vê noite. O sol nasce e se põe abaixo da linha do horizonte. Abaixo da linha do horizonte. Mas você não vê o sol durante 6 meses. Que interessante. Isso é chamado de noite polar. Certo? E é por causa do formato esférico da Terra. Por causa do formato esférico. Olha, quanto mais próximo aqui do Equador, repare que a curvatura é mínima. Olha, minha filha. Tá vendo? Que a curvatura da Terra é mínima aqui, próximo do Equador. Vocês estão vendo a curvatura, né? Tamo, mulher. Opa! Você tem que falar, minha filha. Como vocês estão aí comigo? Eu estou falando com outro planeta. Olha, então, olha, quanto menos curvado for a superfície, os raios solares, eles chegam de forma, olha, direta, tá vendo? Ó? Imagina que o raio solar chegando de forma direta. A superfície é pouco curva. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente será. Quanto mais próximo do Equador, mais quente será. Então, se você está entre o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, você está na zona mais quente do globo. É a zona mais quente, certo? Vai ao lado de fora agora, mulher, com o celular, para você experimentar. Passa 10 minutos no sol, no meio da rua. Sente aí numa rochinha no meio da rua para você perceber como é gostoso estar dentro da zona tropical. Às 11h07. Não é gostoso? Cadê Martina para fazer essa experiência? É bom demais, ó. Pois bem, a gente tá... Caicó tá bem pertinho, mulher, daqui da linha do Equador. Caicó tá bem pertinho. A latitude do Brasil, de Caicó, é 4 ou 5 graus só. Bem pertinho da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. A não ser que tem outras coisas interferindo, né? Tem a questão da altitude, você tá na montanha, por exemplo. Tem montanha, professora, dentro da zona tropical? Tem. Olha a Cordilheira dos Andes, que tá aqui dentro. Tá aqui no hemisfério sul. A Cordilheira dos Andes, aquele conjunto de montanhas que tem ali na parte oeste da América do Sul, que a gente estudou. Então, depende de outros fatores, mas a zona mais quente do globo é essa, viu? Onde a gente tá. A zona tropical. Que ela também é chamada de zona intertropical. A palavra inter quer dizer entre, né? Então, entre os dois trópicos. Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Mulher, está falando tudo isso por quê? Porque a África, a maior parte do continente africano,
Volte para cá, mulher. Mulher, não acredito que você fez isso, não. Peraí. Aqui, ó. A maior parte do continente africano está entre os dois trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ou seja, a maior parte do continente africano está dentro da zona mais quente do globo. É por isso que os climas do continente africano, grande parte deles vão ser climas quentes, certo? Quentes. Vai variar de quente para quente e úmido, a quente é seco, mas grande parte do continente vai estar dentro de uma zona bastante quente, que é a zona tropical. Aí, para dizer que eu não terminei isso aqui, eu vou logo terminar, porque se eu falar de outro país que está dentro de uma zona temperada, polar, é bom que você já tenha na cabeça aí, porque senão eu vou ter que sofrer de novo para explicar isso. Mentira, eu vou sofrer não, que eu estou sofrendo. Eu, hein? Olha, aqui a gente tem duas zonas temperadas. Zona temperada é aquelas... A gente tem duas, né? Porque a gente vai ter uma no hemisfério norte e uma no hemisfério sul. Tropical só tem uma, viu? Zona tropical só tem uma, que ela fica entre os dois trópicos. O de Câncer e o de Capricórnio no hemisfério sul. A zona temperada a gente vai ter duas. Uma aqui localizada no hemisfério norte e outra localizada no hemisfério sul. Assim como as zonas polares, né? Que a gente também tem duas. Uma polar ártica e uma polar antártica. Norte, Ártica e Antártica Sul. Zona polar do sul. Pois bem, como é que você sabe, Ana Beatriz, o que é zona polar, o que é zona temperada e o que é zona polar? Pelos paralelos, né? Pelos paralelos. Paralelos são essas linhas deitadas, né? Linhas na horizontal que circulam o globo todinho. Então, entre o Trópico de Câncer, eita, o que foi que eu fiz aqui? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, certo? O Círculo Polar Ártico, ele demarca quando é que começa o Polo Norte, né? E o Círculo Polar Antártico, ele demarca aqui, ó, tá começando o Polo Sul, a zona polar do sul, né, Antártica. Pois bem, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, toda essa zona aqui, todos os países que tiverem aqui vão estar dentro da zona temperada do norte, certo? Mas um país pode estar localizado dentro de duas zonas, tipo o Brasil. Tá dentro de duas zonas? Tá. Ele tá dentro de duas zonas. Eu mostrei isso aqui, acho, esse ano já para vocês. O Brasil, ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio aqui embaixo. E aí, o que está abaixo do Trópico de Capricórnio é o quê? Zona temperada do sul. Que pega aqueles estados lá do Rio Grande do Sul, né? Que Rio Grande do Sul, né, Beatriz? Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina e o Paraná, né? Estão dentro dessa zona temperada do sul. Pois bem, então, assim, todos os países que estiverem aqui na zona temperada do norte tá dentro aí de uma região que possui as quatro estações do ano bem definidas. E na zona temperada do sul também 4 estações bem definidas, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E o ciclo polar, ele demarca quando começa a nossa zona polar, né? Que vai até o extremo do Polo Norte ou até o extremo do Polo Sul. Toda a zona mais gelada do globo, que só tem 2 estações bem definidas, verão e inverno. E, professora, se a zona temperada ela tem as 4 estações bem definidas, é a única zona que vai ter as 4 estações bem definidas? E a zona tropical, ela tem o quê? 2 estações bem definidas. Mas a gente não diz verão e inverno, a gente diz que é um período chuvoso e um período seco. Um período mais chuvoso e um período mais seco. Quem está dentro da zona tropical, certo? O período mais chuvoso. No caso, a gente tem o período mais chuvoso aqui, que é o período do início do ano, né?